Pai do céu, eu quero te agradecer pela minha família, pela minha igreja e por tudo que o Senhor tem feito. Quero pedir para o Senhor abençoar a minha vida e que eu seja sempre uma criança obediente à tua voz. Que o Senhor abençoe todas as criancinhas. Em nome de Jesus. Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos contar sobre a história de Jonas. Jonas, que era um profeta do Senhor, e vamos falar sobre a oração que Jonas fez quando estava dentro da barriga do peixe. Então vamos lá? Mas antes, a gente vai voltar lá no início para saber o porquê Jonas foi parar lá na barriga do peixe, né? Vamos comigo? Então vamos. Lá no início, Deus viu que a cidade de Nínive estava fazendo muitas coisas que desagradavam a ele. Então ele pensou, eu vou mandar um profeta, um mensageiro para enviar uma mensagem, falar para que aquelas pessoas venham se arrepender dos seus pecados. Então Deus escolheu Jonas para ir na cidade de Nínive. E falou, Jonas, vai até a cidade de Nínive e pregue o evangelho. Fale, mande uma mensagem minha para eles. Mas Jonas teve medo. E o que ele fez? Ele tentou se esconder de Deus. Será que tem como se esconder de Deus? Vamos ver. Continuando a história, Jonas pegou um navio e foi para a cidade que Deus mandou? Não, ele foi para a cidade de Tarsis, outra cidade que não tinha nada a ver com o que o Senhor tinha ordenado a Jonas. E aí, Jonas estava no barco, dormindo, tranquilo, lá no porão. E de repente, começou uma tempestade muito forte. E aí, os marinheiros começaram a ficar com medo, muito medo, muito medo. E aí, começaram a jogar várias cargas do navio para fora, porque o navio estava a ponto de afundar. E aí eles pensaram, vamos jogar algumas coisas que vai deixar o barco mais leve. Mas isso não aconteceu. A tempestade estava muito, muito, muito forte. E aí começaram a aclamar os seus deuses. Só que a tempestade ainda não passava. Então o marinheiro resolveu chamar Jonas, que estava lá no porão dormindo tranquilamente. E aí ele falou para Jonas, Jonas, acorda, ore ao seu Deus, porque estamos passando por uma tempestade muito forte. E a gente e o nosso navio vai afundar. E aí Jonas pensou e lembrou da promessa que o Senhor tinha feito, da ordem que o Senhor tinha dado a ele. Então ele pegou e falou assim, me lancem ao mar, que no momento que vocês me lançarem ao mar, a tempestade vai passar. Então os homens pegaram Jonas e lançaram ao mar. Quando Jonas foi lançado ao mar, Deus, ele enviou um grande peixe que engoliu Jonas. E agora? O que vai acontecer com Jonas? Então, vamos ver o que vai acontecer com Jonas agora. Então, Jonas passou 3 dias e 3 noites na barriga daquele grande peixe. E aí, Jonas lembrou que poderia fazer o quê? Orar ao Senhor, para que o Senhor tivesse misericórdia dele e levasse ele de volta à terra firme. Mas Jonas, ele estava arrependido, muito arrependido de ter desobedecido a Deus. Então, amiguinhos, olha, a desobediência não agrada a Deus. Então temos que ser muito obedientes, temos que respeitar a autoridade de Deus, dos nossos pastores, papais e mamães. Então, das titias, dos vovôs e das vovós. Então a gente tem que ser obediente, porque quando somos obedientes, nós agradamos a Deus e Deus fica muito, muito, muito feliz. Então vamos continuar, porque tem a oração de Jonas ainda, para a gente entender como foi a oração de Jonas. Então, lá quando Jonas estava lá dentro da barriga do peixe, Jonas resolveu orar ao Senhor para poder
Deus livrar ele daquela barriga, daquele peixe, né? Porque ele estava lá dentro, ele não sabia como que ele ia sair, não sabia o que ia acontecer. Então vamos para a oração? Eu vou estar lendo aqui a oração para vocês, para a gente entender o que aconteceu. Jonatas orou a Deus. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Uma coisa importante, amigos, que quando a gente ora, o Senhor nos responde. Então, Deus, Ele sempre vai nos responder, de uma maneira ou de outra. Nós temos que ficar atento para saber a maneira correta que Deus está falando conosco. Então, vamos continuar. E respondeu-me. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a minha voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas cessou, e todas as ondas e as suas vagas passaram por cima de mim. E então disse, lançado estou diante dos teus olhos. Mas, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. Desci até o profundo dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos me corroeram sobre mim para sempre. Contudo, fizeram subir a sepultura da minha vida. O Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregaram a idolatrias vãs abandonaram aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que pagarei ao Senhor pertence à minha salvação. Então, aqui a gente entende que Jonas se arrependeu de ter desobedecido a Deus. Então, o que ele fez? Ele orou ao Senhor com profundo arrependimento. Ele estava realmente arrependido. Então ele orou ao Senhor para que o Senhor tivesse misericórdia dele. Que ele estava ali, agradecido ao Senhor por não ter morrido e agradecido porque ele estava prostrado diante do Senhor, falando com o Senhor, e o Senhor o ouvia. Então, Jonas, ele se arrependeu. Então, ele desobedeceu, mas se arrependeu. E Deus o perdoou, porque Deus é amor. Ele vai sempre nos perdoar. Então, aí Deus deu a ordem para o peixe. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Então, Jonas, ele viu o poder do Senhor. Ele viu ali que o Senhor é misericordioso. Mesmo ele tendo errado, mesmo ele tendo desobedecido ao Senhor, o Senhor deu uma segunda oportunidade para Jonas. E quando Jonas desceu, foi jogado à terra, o que ele fez? Ele foi para Nínive. Ele precisava ter passado por tudo isso? Não precisava, né? Ele poderia ter obedecido a Deus lá no início, que aí ele não ia ter precisado passar por tempestade, não ia precisar ser jogado ao mar, ele não ia precisar estar na barriga de um peixe. Imagine aí o medo. Ai, fico até com medo. Porque um peixe muito grande, já pensou? Ai, meu Deus, então é melhor o quê? Obedecer. Então vamos obedecer, porque a obediência é o melhor sempre. Então Jonas foi para lá e falou de Deus. E quando ele falou para aquele povo sobre Deus, o povo se arrependeu. O povo se arrependeu e voltou-se ao Senhor. Então, o que a gente aprende com isso? Que a obediência é o melhor sempre, mas caso a gente venha desobedecer, o Senhor está pronto para nos perdoar. Mas como que Ele vai nos perdoar? Se a gente se arrepender de verdade. Então não adianta a gente falar, ai Senhor, eu estou arrependida. Mas se o Senhor olhar dentro do seu coraçãozinho e ver que você não está arrependido, o Senhor vai ficar muito triste. Então a gente tem que, primeiro, a gente não deve desobedecer. Mas como nós, somos seres humanos, a gente pode errar. E se a gente errar, a gente faz o quê? Pede perdão ao Senhor e não faz mais aquilo. Então Jonas falou do amor de Deus, as pessoas se arrependeram e o que Deus tinha
o propósito de Deus foi cumprido. Então, o que Deus tem para nós vai ser cumprido de uma forma ou de outra. Você quer ir de barco ou você quer ir de baleia? Então, é melhor obedecer. É melhor ir de barco, né? Que é mais tranquilo, né? Então, vamos obedecer para o propósito do Senhor se cumprir na nossa vida da maneira que Deus determinou. Porque se a gente fizer desobedecer, a gente vai chegar no propósito de uma outra forma, que pode ser mais dolorida. Então, vamos obedecer ao Senhor, tá? Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a oração de Jonas lá no ventre daquele grande peixe, né? E tenham entendido que também temos que obedecer, respeitar e fazer as vontades do Senhor. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Jonas era um pregador, ia onde mandava o Senhor. Mas um dia desobedeceu, foi pra outra cidade contra o que disse Deus. Jonas era um pregador, ia onde mandava o Senhor. Mas um dia desobedeceu, foi pra outra cidade contra o que disse Deus. Ele desceu pro porão do navio, lá se deitou e dormiu tão tranquilo. E uma tempestade forte começou. Mesmo assim o pregador fujão não acordou. Jonas, acorde! Por que você não clama ao seu Deus? Estamos afundando! Ai, que tempestade! Isso é tudo culpa minha. Eu estou fugindo de Deus, desobedecendo o que Ele me pediu. Podem me jogar no mar, eu sei que as ondas vão parar, e só assim todos vocês ficarão salvos. Jogaram Jonas no mar, um grande peixe engoliu. E Jonas girando na barriga do bicho, entendeu que não obedecer só dá nisso. Jogaram Jonas no mar, um grande peixe engoliu. E Jonas girando na barriga do bicho, entendeu que não obedecer só dá nisso. E Jonas girando na barriga do bicho, entendeu que não obedecer só dá nisso. Jogaram Jonas no mar, um grande peixe engoliu. E Jonas girando na barriga do bicho, entendeu que não obedecer só dá nisso. Mesmo fugindo, Deus o salvou, e na praia o peixe jogou. Jonas logo se levantou, pregou e na cidade tanta gente salvou.